Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje vou só mencionar no início da minha homilia um elemento que depois eu vou voltar nele ainda daqui a 2 semanas e vou retomá-lo. Na verdade, todos os anos eu repito esta mesma pequena reflexão, mas me parece que a repetição também tem o seu valor, né? A vida da igreja, ela é ritmada, ou ela é ditada, podemos dizer assim, pelas celebrações da sua liturgia, né? Então, por exemplo, agora nós estamos caminhando para o fim de um outro ano litúrgico. O ano da igreja, ele não segue literalmente o calendário civil. Então, nós não começamos o ano litúrgico no dia 1º de janeiro. Na verdade, o ano litúrgico começa com o tempo do Advento. E daqui a 15 dias, nós vamos começar o tempo do Advento, né? Então, estamos nas 2 últimas semanas do tempo litúrgico. E é interessante porque no arco de um ano litúrgico, na verdade, a igreja celebra todos os mistérios da vida de Jesus e depois também ela procura celebrar todos os mistérios da nossa vida. E por isso, a cada ano litúrgico, na verdade, nós estamos percorrendo todo o arco da história da humanidade, né? A começar do momento, podemos dizer assim, da criação até a conclusão da sua história. Na medida em que nós nos aproximamos do fim do ano litúrgico, se a gente olha para as leituras de todos os anos litúrgicos, a gente vai ver que essas 2 semanas são marcadas justamente por essa ideia, a ideia da conclusão da história da humanidade. Por isso, o texto de hoje da primeira leitura e o texto do Evangelho apontam justamente para este momento. Jesus está falando daqueles eventos que vão preceder o fim, e o fim coincide com a sua segunda vinda, segunda porque ele já veio uma vez, né? O fim coincide com a sua segunda vinda, o juízo final e a instauração definitiva do reino de Deus. Então, as leituras de agora em diante, elas vão nos projetar nesta direção, porque nós estamos caminhando para o fim do ano litúrgico. E com isso a igreja quer então nos lembrar, podemos dizer assim, né, de como é o ritmo da história, é o caminho da história. Todas as vezes que a gente lê estes textos que falam do fim, é natural que a gente assim se espante com a descrição que Jesus faz, né? Se a gente olha, por exemplo, para o texto da primeira leitura, que é do livro do profeta Daniel, e se a gente olha para o texto do Evangelho,
a descrição feita dos eventos que precedem imediatamente o fim são, às vezes, bastante provocadoras, ou assim, nos causam uma espécie de medo. Por quê? Porque falam de eventos, inclusive cósmicos, que se a gente for levar ao pé da letra a descrição, e não é isso que a gente deveria pensar, ao menos assim, imediatamente, né? A gente fica com medo, né? Porque imagina, o sol vai parar de brilhar, a lua vai perder seu brilho, né? As estrelas cairão. Imagina, se só uma estrela cair na Terra, está tudo destruído, né? Então, as imagens são bastante... nos amedrontam, sob certo aspecto, a gente pode dizer. E por isso, todas as vezes que a gente olha esses textos, sobretudo quando a gente lê o texto do Apocalipse, por exemplo, a nossa atenção ela tende a ser atraída justamente para estes sinais, que são eventos cósmicos, eventos também da história da humanidade, que, como são carregados desses elementos de um certo pavor, de um certo medo, a gente logo, os nossos olhos recaem sobre eles. Mas hoje eu queria fazer uma proposta um pouquinho diferente, para a gente, por hora, não ficarmos tanto preocupados com os sinais e como interpretá-los, mas fazermos uma leitura para algo que está, podemos dizer assim, subjacente a isto que Jesus está nos dizendo. Na verdade, estes textos, para além de descrever os eventos que vão preceder imediatamente o fim da história, na verdade, Jesus também está querendo nos ajudar a entender qual é o sentido da história. Ele está querendo nos revelar como é que se dá a história da humanidade, para onde ela caminha, como vai ser a sua conclusão, o desfecho dessa história, justamente para nos ajudar a não entender só a história em sentido geral, mas para entender também a nossa história. Se a gente olha para a história do pensamento, a gente vai ver que diversas pessoas tentaram dar essa explicação. Mais recentemente, a gente vê, por exemplo, um filósofo que é muito conhecido, que é Hegel, um filósofo alemão, que tentou explicar, fazer uma espécie de filosofia da história. Em certas tradições éticas e também religiosas, houveram tentativas da mesma maneira. Por exemplo, se a gente pega as doutrinas que são reencarnacionistas, por exemplo, os espíritas kardecistas, os budistas, os shintoístas, estas filosofias de vida ou tradições ético-religiosas, que são reencarnacionistas, elas pensam a história de um modo cíclico. Então você morre, vai e volta. Você morre, vai e volta. Inclusive, este ciclo é chamado no budismo de samsara, ou seja, estes ciclos pelo qual passa uma alma nas suas diversas reencarnações. Então, é uma perspectiva da história, como eu disse, cíclica. Então, não há propriamente um início, porque eles não entendem as coisas desde um ponto de vista da criação, e por isso também não há um fim. As coisas vão girando, vão numa espécie de eterno retorno. Isto é um modo de explicar, que é bastante complicado. Pensemos bem, por exemplo, assim, imagina, esta vida nossa aqui é bastante difícil, bastante sofrida, com tantos elementos de exigência. Imagina voltar para esta vida aqui centenas de vezes sem passar, entendeu? Imagina, isso é uma perspectiva que pode parecer, sob certo aspecto, responder às vezes angústias, por exemplo, quando a gente pensa na morte de alguém que nós amamos, ou quando a gente pensa nos nossos pecados e naquilo que nós não fizemos de bem, a possibilidade de retornar e reparar inicialmente nos dá um certo conforto, Mas, de um outro lado, se a gente for pensar seriamente, imagina viver a dureza desta vida centenas de vezes. É uma promessa não muito esperançosa e não muito boa, se a gente for pensar seriamente. Há aquelas outras filosofias que pensaram a história com um início, eles explicam isso de uma outra maneira, não de um ponto de vista da criação, e pensam que há um fim da história, mas um fim que acaba dentro do espaço e do tempo, que são essas filosofias materialistas. Então as pessoas pensam que nós somos concebidos, a história da humanidade teve uma espécie de início lá naquela explosão do Big Bang, e vai chegar um momento em que ela vai concluir, mas sempre dentro de uma perspectiva material, que é aquilo que hoje prepondera, se a gente for pensar seriamente no nosso meio. Aqui eu já fiz várias provocações sobre isso, mesmo entre nós cristãos católicos.
A gente às vezes não pensa sobre isso, mas se a gente for olhar para a nossa vida, no fundo nós vivemos quase numa perspectiva de que a morte acaba tudo, né? E aí, claro, tem alguma coisa de verdade naquela visão cíclica, tem alguma coisa que é verdadeiro, e aqui também tem alguma coisa que é verdadeiro. Então essa ideia de que a morte acaba com tudo, diz-nos que esta vida é uma só, né? Isso é verdadeiro. Então nós só temos uma única vida. Porém, como esta vida acaba com a morte, isto é indiferente para qualquer pessoa. Morrem os justos e morrem os injustos, morrem os bons e morrem os maus. E eles vão morrer e vai acabar de todo jeito. A ideia que fica, na verdade, é de que então a gente tem que aproveitar essa vida o máximo possível, com o maior prazer e com o mínimo de esforço, que é aquilo que nós vivemos hoje, né? Um pragmatismo muito forte na nossa vida. A gente vive como se a morte fosse liquidar a nossa existência, e por isso, então, a gente corre contra o tempo, né? Isso é uma coisa muito interessante. Você já viu no jornal exaltar alguém, por exemplo, que morreu jovem? Não. O que é exaltado no jornal são aquelas pessoas longevas, né? Quem está com 106 anos ainda está vivo, 110 anos. E aí é sempre assim, quais são a receita para viver muito, entendeu? A ideia é sempre mais ou menos essa, né? Esses dias para trás, já te contei para vocês, né? Apareceu lá uma mulher de 107 anos, né? Dei uma entrevista lá. Então, ela disse, né? Para viver muito tem que beber cerveja e não casar. Eu falei, bom, vai viver muito e ser infeliz ainda também, né? Vai ser mais miserável ainda, né? Vai viver muito tempo infeliz nesse mundo, né? Então, essa ideia de uma exaltação, por quê? Porque há em nós uma aspiração de uma vida longa, né? Todos nós queremos isto, né? Porém, é sofrido, porque se a morte põe fim à minha existência e eu não sei quando essa morte vai chegar, se a gente levar a sério também essa explicação da história, nós vivemos angustiados, que é o que acontece hoje, entendeu? Esse é um tipo de concepção da história muito presente hoje. A gente vive angustiado com medo de morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, né? A gente sobe no avião, está com medo de morrer, você vai viajar, está com medo de morrer, fica com uma doença, está com medo de morrer. A gente vive com este temor, porque mesmo que não seja tão consciente assim, mas a gente fica sempre assim. Parece que essa ideia de vai morrer, vai acabar tudo, né? Então, eu estou dando aqui, poderia dar outros exemplos, mas quis dar esses que são talvez mais próximos de nós, né? E qual é a explicação que Cristo dá? Ele que é a verdade e que pode nos dar a explicação última da história, né? Que a história teve um início com a criação. Aqui eu não vou entrar em méritos, como isso se deu e etc., né? Mas há uma intervenção de Deus para que a história da humanidade começasse, para que a história da criação começasse, né? E essa história ela vai caminhando para um momento que não é o fim, em sentido mais estrito e verdadeiro, mas é o fim do tempo, podemos dizer assim. Como acontece conosco, a gente nasce e a gente vai vivendo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, e chega um momento que acaba a nossa história. História significa isso, né? Uma sucessão de fatos, um após o outro. Vai chegar um momento que isto vai ter um fim. Ou cedo ou tarde, todos nós vamos morrer, né? E, em última instância, é essa perspectiva que Cristo está nos ensinando. Ou cedo ou tarde, ele disse no texto do Evangelho que nem ele, nem ninguém sabe, só o Pai sabe, né? Esta história que nós conhecemos, ela vai chegar a um fim. Então, nesse sentido, nós podemos dizer assim, explicamos a história como explicaria um ateu materialista, ou seja, que a história tem um fim. Porém, para nós, essa história tem um fim, mas ela não é o fim de tudo, porque, na verdade, é um momento de passagem, como que para uma flor que agora precisa desabrochar numa outra dimensão da nossa existência, que é, podemos dizer, a eternidade, né? Não é que a eternidade começa depois da nossa morte, mas para nos dar a ideia assim de sequência, né? Então tem a nossa história, depois nós entramos nessa outra dimensão, que é a dimensão da eternidade. Só que este momento de passagem, Jesus nos ensina, ele é marcado justamente por um juízo, né? Ou seja, naquele momento, e aí nós nos diferimos aqui dos ateus, naquele momento vai haver um juízo, e não é que é a mesma coisa para os justos ou para os injustos. Justos e injustos morrem. Porém, naquele momento de juízo, o que vai acontecer depois para os justos e os injustos é distinto. E aí, a profecia de Daniel hoje, e o texto também de Jesus, né,
nos fala deste julgamento e deste destino final, né? Por isso que eu queria chamar a atenção, na verdade, fiz toda essa reflexão com vocês, justamente para que a gente entendesse uma coisa. Se a nossa história tem início e fim, e nós vamos viver um momento de passagem que coincide com o juízo, né? E a partir daquele momento de juízo, o destino final da nossa existência não é igual, então a grande pergunta que nós fazemos é: como é que nós estamos vivendo a nossa história? Por quê? Porque a nossa história, a história da nossa vida, é a oportunidade que Deus nos dá de escolhê-lo e de escolhê-lo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias, para que naquele último e derradeiro dia do nosso encontro definitivo com Ele, a gente possa se encaminhar na direção daquela eternidade feliz com Ele, né? Só que a nossa história é o lugar da nossa escolha. Deus não pode nos colocar na eternidade feliz com Ele obrigados. Ele não pode nos obrigar nem a amá-lo, nem querer o céu. Por isso Ele nos dá a história para que a gente livremente vá escolhendo pouco a pouco, vá aproveitando dessa história para escolher pouco a pouco, né, ou escolhê-lo e reescolhê-lo de novo, porque como é história, a gente pode escolher hoje ficar com Deus e amanhã a gente pode escolher ficar longe dele, né? Ou seja, a gente fica indo e voltando, né? A gente experimenta essa nossa instabilidade. Então, na verdade, a nossa história é justamente a oportunidade de escolher estar com Ele e renovar essa escolha tantas vezes quantas forem necessárias, para que naquele último e derradeiro dia, essa nossa escolha nos abra as portas da eternidade feliz com Ele. Por isso, a grande pergunta que eu queria fazer hoje é: o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Ou que proveito estamos tirando do nosso tempo, a gente pode dizer de outra maneira, da nossa história, para que a gente possa se encontrar diante de Deus naquele último e derradeiro dia. E nesse sentido é verdade, ninguém sabe, nós também aqui pensamos como aqueles materialistas, ninguém sabe quando vai ser o seu último e derradeiro dia, ninguém pode dizer isto, né? Às vezes a gente já escutou esse tipo de história. Nossa, mas fulano estava aqui em casa, ele me visitou, aí à noite ele morreu. Isso acontece várias vezes, entendeu? Então, ele veio aqui, a gente almoçou junto, quando foi daqui a pouco eu recebi um telefonema, ele tinha passado mal, foi para o hospital e morreu. Então, ninguém sabe dizer qual é o seu dia. Isso significa que a gente deveria estar preparado a todo tempo para esse nosso encontro definitivo com o Senhor. Por isso a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo do nosso tempo? E me perdoem, mas eu queria fazer uma provocação, porque isso é um negócio que me incomoda demais. Demais, né? Por exemplo, quanto tempo do nosso dia nós gastamos nas redes sociais? Este tempo é bem aproveitado ou não? Nesta perspectiva da nossa salvação. Então, vocês sabem que todo celular tem lá agora um aplicativo que mede o tempo, né, que a gente usa, né? Eu queria convidar vocês hoje, com uma atitude bastante concreta, entrarem lá no celular de vocês e conferirem qual é a média de uso, por exemplo, do Instagram de vocês, ou do WhatsApp. A quantidade de tempo que nós passamos no celular, por exemplo, né? E sejamos bastante honestos, ainda que o celular tenha coisas muito boas, nos abriram portas inestimáveis, né? Porém, sejamos bastante honestos, na grandíssima maioria das vezes que nós usamos o nosso celular, não são para estas coisas boas. Eu não estou dizendo necessariamente que é para uma coisa má, mas certamente para uma coisa tranquilamente dispensável. O tempo que a gente fica rolando o feed lá do nosso Instagram, mesmo que não tenha absolutamente nada errado, imagina se eu pegasse esse tempo aqui e gastasse ele, por exemplo, rezando, lendo, estudando, visitando as pessoas que eu amo e que estão precisando da minha ajuda, né? Então, imagina se eu fizesse isto, né? Então, a gente tem que começar a olhar para a nossa história e, de fato, a gente só tem uma vida, né? Eu já partilhei com vocês aqui, né, que uma das experiências mais fortes da minha vida que me ajudaram no meu caminho de conversão, inclusive de pensar a minha vocação, foi a morte de um amigo. Nós éramos colegas, ele entrou na faculdade de medicina numa faculdade diferente da minha, e foi essa história. Eu vi ele de manhã e de tarde ele morreu. Claro, estou só falando assim, eu não vi. Mas levantou de manhã, tomou café, etc., pegou com um amigo o carro para jogar bola no country, acidente de carro, morreu. Entendeu? Tinha acabado de entrar na faculdade de medicina.
Então, aquele dia eu pensei, nós realmente só temos uma vida. E o que eu estou fazendo da minha? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque poderia ter sido eu. Entendeu? Então, nós só temos uma vida. E o que nós estamos fazendo dela? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo para estes passos? Né? Então, a gente tem que começar a olhar e mapear a nossa vida. Por isso eu falo tanto, aqui já falei tantas vezes, de fazermos um plano de vida. É justamente para isso, para que a gente comece a olhar para a nossa vida e descobrir, caramba, estou gastando tempo demais para isso. Mesmo que não seja ruim, tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar no Instagram, do que fazer tal coisa e tal coisa, entendeu? Então, a gente precisa começar a mapear a nossa vida para tirar dela ou para substituir nela isto que certamente, tirar tudo aquilo que a gente é de mau aproveitamento do tempo. Mas depois aquilo que não é ruim, mas que eu poderia fazer coisas melhores. Né? Eu mencionei a coisa do celular porque eu acho que este é o grande vilão que nós temos hoje na nossa vida, com a perda de tempo. É o grande vilão que nós temos. Porque nós gastamos horas e horas. Só para vocês terem noção, aqui no Brasil foi feita uma pesquisa e a maior parte dos jovens hoje gastam em torno de 5 a 6 horas por dia no celular. Imagina se a gente usasse bem este tempo para tantas outras coisas. Né? Mas eu queria agora mencionar em positivo também. A gente precisa começar a olhar para a nossa vida e, em positivo, tomar decisões. Eu vou usar a minha vida para isto. Eu vou usar a minha vida para estudar mais, eu quero rezar mais, eu quero me dedicar, quem sabe, a um trabalho na igreja, eu quero ajudar mais as pessoas que estão à minha volta. E nesse domingo em que a gente celebra a Jornada Mundial dos Pobres, eu tenho falado muito isso aqui, né? O Papa Francisco, inclusive, escreveu uma carta, depois ainda vou avisar para vocês, eu deixei essa carta lá no nosso Instagram para que vocês baixem e leiam, né? Que é muitíssimo bonita a carta. Ele fala, né, que não é só o problema, em primeiro lugar, da pobreza material, e também não é só uma questão de ajuda material. Né? Imagina a quantidade de pessoas que são pobres materialmente, mas que precisam também do anúncio do Evangelho, de um encontro com Deus, de conhecer o amor de Deus. Né? E não é só isso também, a gente precisa descobrir que pobres somos todos nós. Ainda que nós não tenhamos pobreza material, né? Mas nós somos pobres porque nós somos carentes sempre de algo, né? Carentes da graça de Deus, carentes dos dons de Deus, carentes da ajuda de Deus. Nós somos muito pobres, na verdade, muito pequenos. Então, eu também tenho falado muito sobre isso porque me chama muita atenção, inclusive na vida da igreja. Eu vivo essa experiência constantemente. Olha a quantidade de pessoas que vêm aqui. Eu não tenho pessoalmente condições de me lembrar e de acudir todas as necessidades de todas essas pessoas. Mas, por exemplo, se eu me preocupo com os meus amigos, né, então eu posso fazer bem a 4, 5 pessoas. Isso já ajuda que dentro da comunidade nós cuidemos uns dos outros. Né? Eu sempre insisto com isso, não é um pobre assim, né, genérico, não, são as pessoas que estão ao meu lado, que precisam do meu ajuda, do meu apoio, são as pessoas que eu encontro. Né? Aqui nós temos perto da nossa paróquia uma série de pessoas que vivem na rua e que todo sábado vêm tomar café aqui conosco. Né? São pessoas que nós cruzamos com eles aí nas ruas, quem mora aqui no bairro, entendeu? Mas aqueles que não são deste bairro, dos outros também. Né? Então a gente está sempre cruzando. E vocês sabem, quase sempre são as mesmas pessoas. Né? Então que interesse nós temos de ajudar estas pessoas, que são os pobres materiais? Mas qual é o interesse que a gente tem de ajudar aqueles outros pobres que nós convivemos com eles, aqueles que são pobres de Deus, que não conhecem o Evangelho ainda, que precisavam de alguém para lhes apresentar Jesus Cristo, né? Ou outro tipo de pobreza, afetiva, intelectual e etc. Né? Então, a gente precisa começar a usar bem deste tempo para fazer bem a estas pessoas. Todas as vezes que eu celebro o casamento, né? Ontem eu assisti aqui um casamento na paróquia, na bênção final tem uma oração que é muito interessante, né? Diz assim, abri as vossas portas aos pobres. Esta bênção é inspirada lá na história do rico e do Lázaro, né? Para que eles depois vos abram as portas da eternidade, né? Para que eles depois vos acolham no céu. Né? Então, é muito importante que a gente comece a usar bem do nosso tempo. Por isso eu falei,
deixa de lado o celular e começa a olhar para as pessoas que têm necessidade de você. E parem de mandar mensagem. Mensagem não resolve. As pessoas são pessoas de carne e osso, entendeu? Vai lá e visita a pessoa. Olha nos olhos dela, né? Fica do lado daquela... eu não sei o que eu dizer. Não fala nada, fica do lado, escuta, entendeu? Não tem problema. Né? Mas essa sensibilidade humana que nós estamos perdendo, inclusive por causa dessa virtualidade. Né? Agora, a grande pergunta em final é, e se fosse hoje? E se fosse hoje o meu encontro com Deus? Não para que a gente tenha medo, mas só para a gente lembrar que o tempo urge. Né? São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, Caritas Christi urget nos. Ou seja, o amor de Cristo é urgente, né? Ele me constrange. Né? E a gente precisa ficar assim confrontado todo dia para que a gente viva numa perspectiva boa. Eu não estou querendo falar de medo, né? Mas como se esse dia fosse aquele dia do encontro definitivo. E a gente pudesse dizer, Senhor, eu estou pronto para te encontrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.